Olá, pessoal. Então, finalmente, né, vamos começar a falar das primeiras redes aí que a gente consegue fazer alguns testes. E a gente vai começar com uma device net que é a Modbus, né? Então, se lá no Sensor Bus a ideia era que os dados eram bits, né, agora nas device nets, né, que são, por exemplo, para eu interligar CLPs ou mesmo um inversor, né? Tem um monte de dispositivos que podem ser comandados por Modbus, né? A ideia agora é que os dados são bytes e não mais... Bom, a gente vai ver um pouquinho aqui o modelo de dados, né? Mas em geral o dado mínimo é o byte e não necessariamente o bit, né? Então, vamos lá. Então, o Modbus propriamente dito, isso aqui vem do documento deles, né? Eles dizem que ele é um protocolo de mensagem da camada de aplicação. É posicionado no nível 7 lá do OSI. Mas vejam bem, tem partes da documentação do Modbus que fala sobre a parte do protocolo da camada 1 e 2. Né? Então, em alguns casos, a gente só usa a parte da camada de aplicação e quando isso acontece, por exemplo, no TCP/IP, mas em outros casos a gente usa usa também os dados do Modbus da camada 1 e 2. Tá? Bom, e ele diz aqui que fornece comunicação cliente-servidor. Então eu tenho um cliente que vai se comunicar num servidor para poder transitar informações, né? Seja solicitar alguma coisa ou enviar alguma coisa. Mas também especifica um protocolo mestre-escravo quando eu estou em comunicação serial. Vocês vão ver que, na verdade, esse cliente-servidor aqui é porque ele permite mais de um cliente, mas aquele cliente ele vai operar como um mestre de uma subrede. Vocês vão entender isso com mais tempo na sequência que dá. Bom, mas ele é aquele protocolo do tipo que a gente já falou, né? Solicitação-resposta. Então, sempre tem uma solicitação, vai ter uma resposta. E os tipos de serviços especificados, eles são determinados por códigos de função. Então, essa camada de aplicação, ela vai utilizar diversas camadas inferiores e é por isso que o Modbus é tão flexível. Então eu posso ter esse Modbus sobre TCP/IP que está sobre Ethernet, ele não fala de Wi-Fi, né? Modbus sobre comunicação serial usando 232, 422 ou 485, sendo que 485 é o padrão, né? E Modbus sobre o Modbus Plus, que é uma espécie de rede, ou é uma rede Token Ring, né? Aquela Token Passing. Então, essa imagem aqui da própria documentação do Modbus. Então, vocês estão vendo aqui que quando eu estou com esse Modbus sobre TCP/IP, eu tenho a camada 7 e depois tem aqui uma camada de transporte, né? Aqui é uma adaptação, né? Digamos, talvez uma camada de apresentação, daí a camada de transporte, a camada de rede e daí a camada de enlace e física, né? Ou eu vou direto para o padrão mestre-escravo na comunicação serial e daí eu vou usar, por exemplo, 485, ou eu vou usar Modbus Plus, viram aquele protocolo HEDLC que a gente falou, né? Daí eu tenho uma camada física diferente aqui e daí eles especificam aqui outra, né? Então o Modbus deixa aberto para que eu possa utilizar outras camadas que não as que são previstas na documentação deles, né? Então uma dessas outras que surgiu é o Modbus sobre TLS. Daí eu vou ter agora a segurança da autenticação e da criptografia. Então, obviamente, quando eu tenho TLS, eu também tenho TCP/IP, né? Então, agora eu estou usando mais uma camada em cima, né, que vai fazer a parte de autenticação e criptografia, mas depois a gente fala específico sobre essa implementação do Modbus. Mas
Tem inclusive empresa brasileira como a Novus que usa Modbus sob I3E 802.15.4. Então os caras criaram a Novus Air, né, que é eles chamam aqui, ó, é um gateway desenvolvido especialmente para criar redes sem fio, pode ser utilizado como extensor de redes RS485. Então ele pode, vocês podem conectar uma RS485 com esse dispositivo aqui e ele faz a comunicação com o dispositivo sem fio utilizando Modbus. Inclusive já foi um TCC de um aluno meu que depois evoluiu até para um produto da empresa dele, também. Mas depois a gente vê que nem sempre Modbus é o ideal, também para tudo que é aplicação, né? Mas como a Novus trabalha com automação, né, eles têm uma solução aqui que funciona sem fio também utilizando Modbus. Então é bem maleável o que eu posso fazer com esse protocolo, porque ele teoricamente é só da camada de aplicação. Então a ideia é que eu possa ter inclusive vários dispositivos Modbus de diferentes implementações funcionando em conjunto, né? Então o que eles falam lá? Que aquele dispositivo da Novus poderia ser um gateway de uma rede RS485, que é a que eu tenho aqui, para uma rede Wi-Fi, né? Então eu posso ter o Modbus sobre TCP/IP e ter um gateway que converte pacotes para o Modbus sobre 485, ou posso ter um gateway que converte pacotes Modbus TCP/IP para Modbus Plus e de Modbus Plus para Modbus TCP/IP. Então a gente não falou ainda dessas pontes em redes, né? Mas o gateway, se eu for simplificar o que é esse dispositivo, ele é um dispositivo que consegue converter padrões, né? Então ele consegue falar Modbus TCP/IP de um lado e gerar um pacote Modbus 232 e consegue receber um pacote Modbus 232 e converter para Modbus TCP/IP. Então esse é o papel do gateway aqui, dele deixa transparente a comunicação dos dispositivos aqui. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre gateway. Então o Modbus é extremamente simples, pessoal. Então ele define um PDU, que é o Protocol Data Unit, né, que é basicamente um código de função e os dados. Então, lá na camada de aplicação, eu poderia dizer que isso aqui é o que importa. E eu não sei porque na documentação deles eles chamam isso aqui todo como ADU, que é o Application Data Unit, né? Daí eles dizem que dependendo do tipo de camadas inferiores que vocês usam, eles podem incluir um endereço adicional e uma verificação de erro. Mas essa documentação deles não é bem certa, né? Porque se eu uso sobre TCP/IP, tem mais coisa adicionada que não só um endereço e uma verificação de erro, e se eu uso TLS tem muito mais, né? Mas o que importa para a gente, por enquanto, é esse PDU aqui na camada de aplicação, em que eu tenho código de função e dados, tá? Então, como eles preveem esse código de função aqui sendo um byte, né? Então os códigos válidos vão de 1 a 255, vocês vão ver por que não o 0, e os códigos de função de 128 a 255 eles são reservados para código de exceção, e vocês também vão entender por quê. Então, teoricamente, as funções que eu posso usar são de 1 a 127. Então, se nenhum erro acontecer no Modbus, eu vou fazer uma requisição de uma função com algum dado, né? Daí vocês vão entender o que são esses dados, e o servidor vai responder, ele vai fazer a ação solicitada, né? Por exemplo, fechar uma contatora, ele vai fazer isso, e vai devolver uma resposta que é o código da mesma função com algum dado. Por exemplo, se for leitura de estado de um registrador, leitura de estado de um sensor, ele vai devolver essas informações aqui no Data Response. Mas se ocorrer um erro, o que ele vai retornar? Ele vai retornar a função com um código de exceção, que vocês vão ver o que é isso, e talvez aqui o código de exceção, que diz o que foi o erro que aconteceu. E daí o cliente pode definir o que é a aproximação dele, né? Então,
o tamanho do ADU, do Application Data Unit, no Modbus, ele foi limitado a 256 lá na época da comunicação serial, em que nem tinha Modbus sobre TCP/IP. E, por causa disso, o PDU fica limitado a 256 menos 1, que é o byte de endereço lá da serial, menos 2 bytes de CRC. Então, na verdade, o PDU ele fica limitado a 253 bytes. Então, 1 de função e 252 de dados, né? Mas se eu uso sobre TCP/IP, então isso aqui não vale. Vale os 253 e o TCP/IP ele inclui mais 7, então vira 260. E o TCP/IP, por si só, inclui mais coisa também. Então o pacote é maior do que 260, apesar de falar em 260 lá na documentação. E outra coisa importante do Modbus é que a codificação dos dados é Big Endian. O que isso significa? Que a parte mais significativa do número sempre é transmitida primeiro. Então, se eu tenho um número assim, 4.660, ele em hexadecimal é 1234. Então, como a gente transmite byte a byte, no caso, por exemplo, da serial, primeiro eu vou transmitir o 12 para depois transmitir o 34. Isso aqui é o padrão Big Endian. O Little Endian seria o contrário, transmitiria o 34 primeiro e o 12 depois. Bom, isso aqui é importante, pessoal. Várias redes especificam o modelo de dados que elas trafegam. Então, se eu pego lá as redes para Smart Grid, né? Então, as redes inteligentes para controle do sistema de transmissão, geração e distribuição de energia, eles têm um modelo de dados bem definido lá. E ao ter um modelo de dados, eu inclusive consigo usar várias redes diferentes. E daí eu mapeio em cada rede como é que eu transmito aqueles dados. Mas no caso do Modbus, que foi criado lá para automação industrial, os modelos de dados são entradas discretas, as bobinas, né, que seria a bobina de um relé, por exemplo, né, os registradores de entrada e os registradores de retenção. Então entendam esse entradas discretas como um sensor binário lá. Tem ou não tem alguma coisa, por exemplo, sensores indutivos e capacitivos, né? E o objeto é do tipo bit, e ele é somente de leitura. Já as bobinas é, por exemplo, fechar uma contadora, fechar um relé, né? Então isso é um bit também. Só que ele é do tipo leitura escrita, porque eu posso mandar fechar a bobina e eu posso ler o estado se ela está fechada ou aberta, né? Já os registradores de entrada, por exemplo, quando eu tenho um sensor de temperatura, um sensor de pressão, ele vai estar conectado a um dado registrador de entrada, que é a palavra de 16 bits, somente de leitura, porque eu só leio os sensores. E os registradores de retenção, eles podem ser conectados a várias coisas, inclusive configurações, né? Então eu posso trocar o baud rate de uma rede escrevendo o registrador de configuração lá do dispositivo. Então, eu posso tanto escrever como ler registradores de retenção e eles também têm 16 bits. Então, esses são os dados primários que eu posso utilizar no Modbus. Mas depois a gente vai ver como que a gente pode fazer para combinar dados, né? Então, eu posso combinar dois registradores de 16 bits para fazer um valor de 32 bits. Então, tudo a gente vai ver como isso é possível, né? Então, dentro do dispositivo, eu posso organizar um dispositivo Modbus de duas formas. Então, vamos supor que ele suporta requisições de entrada discretas, bobinas, registradores de entrada e registradores de retenção. Cada um deles pode ser mapeado numa posição de memória lá do dispositivo, né? Então, eu posso mapear as bobinas numa região de memória, os registradores de entrada em outra região de memória. Ou, pessoal, eu posso mapear todo o dispositivo Modbus só numa região de memória. Daí eu posso ler o mesmo local como entrada discreta, como bobina, como registrador de entrada ou como registrador de retenção. Isso aqui é um pouco mais difícil de entender, mas imagine o seguinte, ó, que eu tenha uma variável com 8 relés, com 16 relés conectada a um registrador holding register, né? Então eu posso mandar ligar um relé,
ou eu posso mudar o estado de todos escrevendo um hold register. Então isso pode ser implementado lá no Modbus e a gente também vai ver como é que isso pode ser feito. Não é muito difícil de ser entendido lá em implementação e programação. Bom, então quando eu transmito esse dado Modbus, eu tenho que eu posso escrever um ou mais registradores, ou um ou mais bobinas, um ou mais entradas discretas. Então, dentro do Modbus, eu tenho, dentro dos dados, o endereço. Né? Então, o endereço vai de 0 até 65.535, ou seja, ele é 16 bits também. Então, a partir do endereço, eu digo qual entrada discreta, qual bobina, qual registrador de entrada, ou quais, né? Eu posso mandar ler do registrador de retenção 1 até o 55, do 1 até o 20. Né? Então eu forneço o endereço e a quantidade de elementos que eu quero ler. Então, em geral, ou escrever. Né? Então, em geral, é assim que funciona o Modbus. Mas eu não sei porque eles fazem isso para complicar. O endereço vai de 0 a 65.535, mas em geral do Modbus, os dispositivos começam em 1. Então, quando eu acesso o hold register 1, ele vai estar provavelmente no endereço 0. Mas algo que vocês têm que entender é que eu posso ter o hold register 1 no endereço 40.000. Né? Isso vai tudo de padrão. E a gente vai ver também como é que isso pode ser feito, que também não é tão difícil de entender. Então, a ideia de uma transação Modbus, isso aqui é como se fosse um fluxograma, né? É que em geral eu estou esperando. Quando eu recebo um pacote, um PDU Modbus, eu vejo se é uma função válida no meu dispositivo. Então, se ela é função válida, eu avanço, senão eu retorno um código de exceção 1. Daí eu verifico se o endereço é correto. Se o endereço é válido dentro do meu dispositivo, eu continuo aqui a análise, se não, eu retorno o código de exceção 2. Depois eu analiso se os dados são válidos, não agora o endereço, mas os próprios valores dos dados são válidos. Se eles não... O que seria um dado não válido? Né? Vamos supor que eu tenho um registrador de retenção que aceita tal valor X até valor Y. Né? E daí vem fora dessa faixa. Então eu vou retornar esse código de exceção 3. Ou se não, se tudo estiver certo, eu executo a função solicitada e respondo. Né? Se eu tiver algum problema na execução da função, eu posso ter códigos de exceção 4, 5 e 6. Daí depende de qual for o erro, a gente vai ver isso na sequência. Né? Então, que tipos de função eu tenho lá no Modbus? Eu tenho funções públicas, eu tenho funções definidas pelo usuário ou funções reservadas. Né? Então, essas funções públicas elas são únicas e bem definidas lá na camada de aplicação do Modbus. Elas são validadas por essa comunidade lá do modbusidea.org e são publicamente documentadas. Então, na verdade, isso aqui é o Modbus propriamente dito. Né? Já eu, como usuário, eu posso vir e personalizar as funções. Então, eu posso criar funções adicionais e, para isso, eu tenho uma faixa aqui, né, do 100 ao 110 e do 65 ao 72, que eu posso criar funções proprietárias, por exemplo, da minha empresa. E existem alguns códigos de função reservados, e lá no anexo A e B do Modbus você fala um pouco sobre essas funções reservadas. Inclusive vocês podem ver lá que existe uma interoperabilidade do CANopen com o Modbus pelo código de função 43. Então, mais a seguir a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente tem ideia de algumas funções do Modbus. Né? Então, eu tenho funções que acessam bits e tenho funções que acessam 16 bits, ou tenho funções que acessam, inclusive, arquivos, funções de diagnóstico, ou, né, aquelas funções especiais lá para interoperabilidade de redes. Né? Então, vocês podem ver aqui que eu posso ler entradas discretas, ler bobinas, escrever bobinas, uma bobina, ou escrever múltiplas bobinas. Eu posso ler registradores de entrada, ler registradores de retenção,
escrever um registrador de retenção, escrever múltiplos registradores, né? Então eu posso fazer várias coisas aqui no Modbus e tudo isso é bem padronizado pelas funções. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona o Modbus, se eu vou ler bobinas, né? Função 1 aqui, a função 1, ler bobinas, né? Então eu mando o código de função 1 lá no PD1, envio o starting address, que são 2 bytes, né? 16 bits, que vai de 0 até os 65.535, e eu posso solicitar de 1 até 2.000 bobinas para serem lidas, né? Isso aqui provavelmente tem relação com o tamanho do pacote, né? Então, se passasse de 2.000 bobinas, provavelmente eu passaria dos 253 bytes que eu posso ter num PD1. Então, como que vai ser a resposta do Modbus? Vai ser o próprio código de função, vai ter um byte count que vai dizer quantos bytes tem nessa resposta, e daí o status, né? O estado de cada bobina. E daí esse estado de cada bobina, a quantidade de bytes, depende dessa quantidade aqui. Então, basicamente, é a quantidade dividida por 8. E, obviamente, né, se ao dividir isso aqui eu tiver um resto, então o n, na verdade, é n mais 1. Né? Então, se não tiver um múltiplo de 8. Né? Agora, se eu tiver um erro, né, o código de exceção pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. Né? E o código de função vai ser o próprio código de função mais 80 hexadecimal. Então, se retornar 81 hexadecimal, é que deu um erro, e o código de exceção diz qual que é o erro. Então, por exemplo, se eu quero ler as entradas discretas, né, saídas discretas, né, do número 20 até o 38. Né? Então eu vou enviar o código de função 1, endereço 013, né, que isso aqui é 20 em hexadecimal. Na verdade não é 20, né, pessoal? Até vou tirar aqui, abro... Isso aqui deve ser 19, né? Então, 13 em hexadecimal é 19. Ó. Então, por que é 19? Porque a entrada discreta 20 fica no endereço 19. É um troço meio chato do Modbus. Ele poderia ter entrada discreta 0, né? Mas é assim que funciona. E a quantidade também aqui. A quantidade foi passada, deve ter 19 aqui registradores, né? Então, a resposta, se tudo der certo, vai ser o próprio código de função. A contagem de bytes, né? Então, se eu tenho 19, eu tenho mais do que 16, vai dar 3 bytes, né? E aqui é o estado de cada bit representa um dispositivo, né? Então, vocês podem ver que retorna aqui do 20 ao 27, do 28 ao 35 e do 36 ao 38. E notem que está assim, né? Provavelmente porque ele é big end, né? Ou que o bit menos significativo equivale ao 20, o que faz todo sentido, né? Então, se eu fosse representar como que eu testo se isso aqui está certo, lá a máquina de estados ou o fluxograma de um dispositivo Modbus, então eu vou testar lá se essa função é suportada nesse dispositivo. Nem todo dispositivo precisa suportar todas as funções. Então, se ela é suportada, eu sigo, se não, código de exceção 1. Se a quantidade de registradores ou bobinas ou qualquer coisa está dentro do que eu tenho dentro do dispositivo, eu sigo, senão isso é exceção 3. E nem sempre eu preciso ter suporte até 2000, né? O suporte pode ser até a quantidade de bobinas ou registradores que eu tenho nesse dispositivo, senão erro 3. Daí eu testo se o endereço de início está dentro dos endereços que eu tenho, e se o endereço de início mais a quantidade também não sai fora da faixa de dispositivos que eu tenho. Se sair, erro 2, senão eu processo a requisição, né? Eu vou lá nos pinos do microcontrolador, vejo o estado das bobinas, coloco isso nas variáveis e monto o pacote, né? Então, se eu consigo ler isso, se está tudo certo, eu sigo, se não, código de exceção 4. Né? E daí aqui eu envio a resposta ou envio a exceção. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Não é muito difícil de implementar Modbus. Né? Então, para vocês terem uma ideia aqui já com 16 bits, né?
Então, para ler registradores de retenção, é registradores, né? Então é múltiplos também. Então a função é 3, eu tenho o endereço de início e a quantidade agora é de 1 a 125, porque eu tenho um limite lá do tamanho do pacote. Então a resposta vai ser o código de função, o byte count, que é basicamente 2 vezes a quantidade de registradores solicitado, né? E o valor dos registradores, né? Se der erro, volta a 83, né? 80 mais 3, e junto com um código de exceção, né? Então, aqui um exemplo, né? Função 3 para ler do endereço 108 a 110, são 8, 9, 10, né? 3 registradores. Então, está pedindo aqui 3 registradores a partir desse endereço aqui. Então, vai retornar 3, a quantidade de bytes da resposta, que é 6, e o valor dos registradores. Sempre parte alta primeiro, parte baixa depois. Big End, né? Então, se eu for escrever um registrador, que é uma função que eu tenho também, daí eu tenho o endereço e o valor, né, de um registrador. E a resposta é o código da função, o próprio endereço e o próprio valor. Então, vem um eco como resposta, né? E se der erro, né, 80 mais 6 e o código de exceção. Então, eu mando escrever aqui a função 6, né, escrever um registrador, no endereço 1, então ele está querendo escrever o registrador 2 que está no endereço 1, né, e o valor que eu quero escrever é 3. Se retornar esse eco aqui é porque deu tudo certo, né? Então aqui a gente tem também, pessoal, o código de função 15 que escreve múltiplas bobinas, né, em que eu vou ter o código 15 aqui, que é f em hexadecimal, o endereço de início, a quantidade de saídas que eu quero escrever, e o byte count. Então aqui viu que mudou um pouquinho a pergunta, né? E depois os valores de saída. E a resposta agora, ela vai ser mais curta. Ela vai ser a própria função, o endereço que eu escrevi e a quantidade que eu escrevi. Então ele não retorna aqui o que ele escreveu, né? Então ele só, se vem isso aqui é porque isso aqui funcionou, né? Ou o código de exceção. Então aqui o exemplo, a função 15, endereço de início 13, né? Então a partir do 13 hexadecimal dá 19, né? Que é o registrador 20. A quantidade que eu quero escrever que é 10. Para escrever 10 bits eu preciso de 2 bytes e os valores de saída. Então notem que como é que montou esse CD01. Então eu pego o primeiro byte e vou do menos significativo ao mais significativo, colocando uns e zeros aqui nos bits que eu quero escrever, né? Quando eu termino o oitavo byte, eu começo pelo menos significativo do segundo byte, bobina 28 e bobina 29. Isso aqui forma o CD e o 1 que está aqui. E a resposta vem só o endereço e a quantidade, né? Já se eu quero escrever múltiplos registradores, eu vou passar o código de função 10, que é 16, né? O endereço de início, a quantidade, o byte count e os valores dos registradores. Então, se der tudo certo, eu tenho como retorno a própria função, o endereço e a quantidade de registradores que eu escrevi. Então, aqui é um exemplo, ó. Eu quero escrever 2 registradores iniciando no registrador 2, e eu quero escrever num deles o valor 000A e no outro 2, né? Então, código de função 10, endereço de início 1 para o registrador 2, quantidade de registradores 2, o byte count é meio óbvio, né, pessoal? Se tem 2 registradores, o byte count é 4, e daí os valores dos registradores que eu quero escrever, 0A, 1 e 2. E daí eu retorno como código de função válido, aqui que deu tudo certo, 10, o endereço de início 1 e a quantidade de registradores 2. Então, vocês podem ver que muda um pouquinho aí os tipos de perguntas e respostas quando eu escrevo múltiplos e leio múltiplos, né? O que é meio óbvio que seria necessário, né? E eu também tenho funções de diagnóstico, por exemplo, a função 8 é uma função de diagnóstico só para o barramento serial, em que eu vou ter uma requisição do tipo 8 e eu tenho subfunções e dados, né? E daí, dependendo do tipo de subfunção, eu tenho uma resposta que vai ser a função, a subfunção e dados também, né? Então eu tenho várias aí subfunções possíveis
que vão ser status lá da comunicação, né? Por exemplo, eu posso pedir para reiniciar todo o dispositivo de comunicação. Isso vai zerar todos os contadores de erro, né? Então pode ver que ele tem aqui, ó, ele retorna o contador de mensagens no servidor. Então ele retorna o contador de quando o servidor está, o tempo que ele ficou ocupado, né? Então, se deu um não acknowledge, né? Então todo tipo de erro ou não erro, né? O contador de mensagem que aconteceu, eu consigo comandar aí por essa função de diagnóstico. Então aqui está um exemplo de função de restart, né? Onde a função de restart é essa função 1, né? E a subfunção, se ela for enviada assim, 00 e F0, elas são diferentes, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que se o data field conter FF00, ela causa o restart, mas também limpa o log, né, do sistema. Agora, se eu mandar a função 1 com o data field 0000, ele deixa o log do sistema. Então ele mantém as informações de erro que aconteceram até aquele momento, né? Bom, pessoal, então vamos dar um tempo agora, né, para o vídeo não ficar muito grande, e na próxima aula a gente fala sobre Modbus, sobre o barramento serial, certo? Isso aí, até mais.